Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha. Olho na tela. Olha lá, vamos ver hoje simetria no plano cartesiano, na nossa sexta aula. Olha aqui, cara. O plano cartesiano é basicamente essa figura que você tem aqui do ladinho, ó, onde você tem um eixo X. Deixa só eu colocar aqui nossa caneta mágica para funcionar. Então, o eixo X é esse eixo principal aqui da horizontal, ó. Esse é o eixo X. O eixo Y, que é esse plano principal aqui da vertical. E quando eles se cruzam, eles têm esse símbolo aqui, ó. Tá vendo aqui? Que símbolo, o que significa esse? Que é um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, no plano cartesiano, você vai ter isso. Uma orientação para o Y, uma orientação para o X, e entre eles você vai ter o quê? O 90 graus, o ângulo de 90 graus, fechou? Então vamos lá, olha lá. Cada um desses quadrados eu vou chamar de quadrante. Então tá lá o meu X, aqui ó, o meu Y, e os ângulos de 90 graus aqui, ó, cada um deles com ângulo de 90 graus, tá certo? Para a gente compreender isso aqui, a gente tem que entender como é que a gente faz um ponto nesse plano. E para entender o ponto desse plano, é só entender a batalha naval. O que eu preciso saber na batalha naval? A linha e a coluna, beleza? Então, quando eu fizer a coluna, eu estou marcando em X. Olha lá. Eu quero, por exemplo, marcar essa coluna aqui, ó, em X, nesse ponto, tá? Vamos numerar esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu marquei na 4, tá certo? E a minha linha marca em Y aqui, ó, tá certo? Aqui então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu estou marcando a linha 6, então eu vou marcar esse ponto aqui, ó. É assim que eu acho um ponto, tá certo? Nesse ponto, sempre eu tenho que dar o primeiro valor do horizontal, que é o meu X, e depois o valor do meu Y. Então, num ponto qualquer, eu sempre tenho o valor de X e o valor de Y. Se eu quiser pegar aqui, ó, pegar esse cara bem aqui, que ponto é esse? Ele está em 6 em X e aqui ele está em 3. Então, esse meu ponto aqui, olha, ele é o quê? 6 em X e 3 em Y. Vou pegar mais um aqui para não ter dúvida. Pegar agora, esse é o primeiro quadrante. Vou pegar agora um do segundo quadrante. Vou pegar esse cara bem aqui, ó. Só que o detalhe, o meu X no segundo quadrante, eles são valores negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, ele vai ser esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele vai ser esse ponto, ele vai ser no X, o menos 4, sempre o X aparece primeiro, e o Y vai ser o 2. Beleza? No segundo quadrante. E aí eu tenho também o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Beleza? Vamos lá, então? Olha só. Marcação de ponto nos quadrantes. Acabamos de fazer, tá certo? Esse quadrante, que é o meu ponto, eu chamo de par ordenado, tá ok? Então, olha aqui, ó. Ele vai pegar aqui e vai mostrar exatamente isso para você. Vou pegar aqui o 2 e o 5, olha lá. Esse ponto, ele é 2 aqui no X e 5 aqui no meu Y. Beleza? Se eu quisesse pegar outro ponto de outro quadrante, também poderia. Por exemplo, o segundo quadrante, olha lá. Ele é menos 3. Por que ele é menos 3? Vou marcar aqui, ó. Porque aqui ele é o menos 1, aqui ele é o menos 2, então aqui ele é o menos 3. Está aqui. Menos 3 e o 4. Por que ele é 4? Porque ele é o Y. Então, sempre aparece primeiro no meu ponto o meu X e depois o meu Y. Ok? E aí ele marcou o menos 3 e o 4. Bora marcar esses outros dois aqui, ó. Esse e esse. Bora lá. Aqui eu tenho quem? O meu X. E aqui é o meu Y. Então, o meu X é menos 1. Então, bora apagar o que eu risquei aqui. Bora apagar o que eu risquei aqui. E aí, a gente vai colocar. Ele é X é menos 1, então tá bem aqui, ó. Ele é menos 1. E em Y ele é menos 6. Então aqui, ó. Y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5,
e menos 6. É bem aqui o meu ponto. Então, vou juntar esse com esse. Aí, gerou esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto, quem ele é? É o R, que ele está dizendo bem aqui, ó. É o R, beleza? Quem seria meu S? Meu S é 2 em X e menos 7 em Y. Então, bora lá. 2 em X, tá aqui. O que é 1? Que é 2. Então, beleza. E menos 7 é bem aqui, ó. Em Y. Certo? Negativo, menos 7. Então, vou marcar aqui, ó. Esse ponto aqui, quem ele é? É o S. Só isso aí. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Agora, olha só. Simetria de reflexão. Quando você se olha no espelho, eu sei que isso parece também um pouco de viagem, né? Mas olha só. Quando você se olha no espelho, se você está do espelho a 2 metros, você vai se ver a partir do espelho 2 metros depois. Dá para sacar isso aí? Olha aqui na tela. Se essa distância que você está do espelho, a figura até o espelho, for, por exemplo, 50 centímetros, de onde você está até chegar no espelho, você vai se ver a 50 centímetros dentro do espelho, como está aqui na imagem que você está observando. Deu para sacar isso aí? Então, o espelho, para mim, vai ser meu eixo de simetria, tá certo? Ah, mas tem como eu calcular isso aí, Fanta? Tem como saber o valor disso aí? Tem como. E para isso a gente vai analisar através de quê? Do plano cartesiano. Vamos lá ver uma questão? Olha só. Aparecendo aqui para a gente agora, olha. Eu tenho o meu eixo de simetria aqui, ó, principalmente, né? É esse vermelho. Eu vou ter um eixo de simetria e aqui. Só que aqui é como se a minha variação, a minha alternância de pontos, ele pegou pontos específicos aqui, ele se desse passando por P, tá certo? Ocorre um cruzamento aqui em P. E aí eu vou ter, como se ocorresse reflexões, tá certo? É simétrico em relação a um ponto P, ok? Quando a gente vai fazer isso em relação ao meu eixo, eu não preciso necessariamente identificar esse ponto P. Por quê? Vamos voltar um pouquinho aqui para você entender melhor. Opa! Vamos supor que eu esteja analisando não todo esse corpo desse caboclo aqui, mas eu vou olhar para ele aqui somente para a ponta da orelha dele. Só para a ponta da orelha dele. E aí o que eu faço? Eu sei que aqui eu tenho uma distância e aqui, até olhar a orelha dele aqui, eu vou ter a mesma distância. Tá certo? Então não preciso olhar para todos os pontos em relação a um ponto só. Para todos os pontos, por exemplo, se eu vou olhar aqui a mão dele, eu vou olhar aqui a minha mão à distância e eu vou fazer a simetria só em relação à mão dele, ok? Bem, vamos lá passar então. E aí eu vou começar a ver as simetrias que podem acontecer. Olha só, se eu tiver análise do eixo de simetria em relação ao eixo Y, isso aqui é um xadrez, tá certo? E esse aqui é um elemento do meu xadrez chamado torre. Essa torre, ela vai estar bem aqui, ó. Meu Deus do céu, que desenho magnífico. Isso não é um desenho, isso é uma obra de arte. Deixa eu tentar desenhar de novo, mas desenho nessa tela é muito difícil fazer. Melhorou um pouquinho. Mas tá ruim pra caramba ainda. Vamos lá então, é obra de arte, porque a arte é assim, galerinha. A arte não dá pra, copiar e tal. Se copiar é plágio. Então, olha lá. Isso se meu eixo de simetria for o Y. Se meu eixo de simetria for o X, olha aqui, ó. O que acontece? A minha torre vai ficar aqui assim, ó. Tá certo? Então, eu tenho que fazer a simetria de acordo com... Ficou muito embaixo, não foi? Ficou muito embaixo. Deixa eu desenhar de novo. É aqui, é no segundo. Meu Deus do céu. Vocês entenderam. É porque aqui não tem muita precisão, né? Ok? Então, a gente matou aí a simetria de cada um dos eixos. Se eu pegasse um cara desse, o que eu ia fazer? Observa. No caso aqui, ele vai estar falando de simetria em relação a esse ponto. Tá certo? Então, eu vou ter que fazer essa imagem de acordo com esse ponto aqui de simetria.
O que acontece? Vai ocorrer o cruzamento desse cara. Como é que eu vou fazer esse cruzamento? Vou pegar esse cara aqui, olha, esse ponto, e vou andar com esse ponto. Como assim, Fontenelle? Eu vou deslocar em relação ao eixo X, eu vou andar um deslocamento aqui, ó, que seria para cá, certo? Tá, isso se eu fizer só em relação ao X, beleza? Vou jogar ele para cá. O meu Y aqui, olha, ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6K. Então, eu vou descer ele 6. Só que como descer vai ser negativo. 3, 4, 5, 6. E aí, o que eu vou fazer? Vou marcar o outro ponto, que é esse ponto aqui. O do lado não mexe nada. Vou começar a fazer agora só pelo visual. Ó. Depois o meu outro ponto vem aqui. Opa, não apaga não, trem. Depois o meu outro ponto vem aqui. Esse ponto aqui vai descer para cá, são 2 casas. Certo? Deixa eu ver, ele pula, sobe, desce, aí vem na diagonal para cá. Pronto, agora sim, agora tá certo. Vamos fazer? Vamos juntar as pontas? Olha o que acontece. Não vai ficar legal porque fazer reta aqui é tenso, mano. Tá aqui, ó. Eu fiz a simetria desse cara. Agora, olha só. Eu fiz a simetria do primeiro quadrante para o quarto quadrante. Lembra lá dos quadrantes que a gente mostrou lá no início? Eu posso pegar esse cara, olha lá, vamos lembrar aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante, e esse aqui é o quarto quadrante. A gente fez do primeiro para o quarto, beleza? O que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar do quarto para o terceiro. Só que aí eu não pegaria mais o que está lá no primeiro quadrante, que é esse daqui. Eu não pegaria mais ele. Eu pegaria o quê? Eu pegaria o do quarto quadrante e jogaria para cá. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Esse, vou chamar de pontos, tá? Vou numerar esses pontos aqui. A, B, C, D, E, F e G. Esse cara aqui vai ficar aqui. O F só segue para o lado 2 casas. O E pega uma diagonal. O D sobe. O C vem na horizontal afastando. O B pega uma diagonal. O A sobe 2 unidades e volta ele para o centro. Pronto. Tá aqui, ó. Aí, o que eu fiz aqui? Eu acabei fazendo a transferência do 4 para o 3. 4 para o 3. Só que, ao mesmo tempo, eu fiz a transferência do 1 para o 3. Essa é a simetria do cara. Tá certo? E aí, eu poderia também fazer para o 2, mas isso aí vai deixar para vocês aí, ok? Tranquilo? A mesma coisa eu faria se eu fosse fazer essa simetria dessa imagem, tá? Se você observar essa imagem, é a metade de uma rosa. Com muita boa vontade, você consegue enxergar que isso é a metade de uma rosa. E aí, olha, se eu fosse fazer a simetria dele, olha como é que ficaria o ponto a ponto. Eu pego esse cara aqui, é um ponto em comum, deixa eu pegar a cor vermelha que fica mais fácil, que é o ponto comum, aí eu pego, ó, diagonal para cá, diagonal para cá. Reto se afastando para aqui, na horizontal, se afastando para cá. Desce, faz um ponto, desce, faz um ponto. Vai para cima, desce 2 casas, ou 2 unidades, como queira. Vem na diagonal, vem na diagonal, vem na horizontal, vem na horizontal, vem na diagonal, vem na diagonal. Pronto, fechou a simetria. Lógico que aqui não tem precisão, né? Que se eu fosse fazer ponto a ponto, daria esse resultado aqui, ó, com a outra folhinha aqui embaixo. E no final, pintando, ficaria dessa forma. Então, eu fiz uma simetria aí, ok? E aí, olha, nessa simetria, eu tenho certos objetos e certos seres que eles são naturalmente simétricos, como, por exemplo, uma borboleta. E essa borboleta, no caso, é bem difícil você fazer porque ela tem curva. E quando ela tem curva, como é que eu faço uma simetria dessa? Esses quadradinhos que a gente fez, que eram bem grandões, eles têm que ficar bem pequenininhos. Se ficar bem pequenininho, dá para fazer. Só que, lógico, vai dar muito trabalho fazer isso manualmente. Mas, basicamente, existe uma matemática que explica isso, faz os cálculos mais rápidos dessas simetrias. E é assim que o pessoal faz, por exemplo, um filme digital. O filme digital todo é feito em base de simetria, só que essa simetria é usando uma matemática mais aprofundada, que é uma matemática chamada matrizes, que nós não vamos estudar aqui, beleza? Vamos lá, então?
Próxima parte. E aí vem os tipos de assimetria, certo? Que você vai ter assimetria matemática ou isometria. E aí cada caso aqui você vai ter um tipo específico quando você for fazer a assimetria desses caras, ok? Vai depender das linhas que você está deslocando cada um desses corpos. Por exemplo, aqui, olha, a simetria ou isometria, né? Simetria de reflexão ou isometria de reflexão. É quando você pega um eixo e simplesmente desloca esse cara. Pronto. Só que você desloca esse cara de forma oposta. Dá para ver que as setinhas, as duas estão para o centro, né? Então, ela é o caso do espelho. O espelho faz isso, tá ok? Se eu fizer na horizontal, vai acontecer essa reflexão aqui. Se eu fizer para vertical, vai acontecer essa reflexão aqui. Só que ela tem uma simetria, a própria figura tem uma simetria em relação a esse eixo aqui. Aí quando eu desço, não parece que inverteu, ok? Já no caso da reflexão da primeira, quando eu fiz a isometria de reflexão dela, deu a perceber que sofreu uma inversão. Agora aqui, ó, reflexão horizontal, vertical e a diagonal. Essa diagonal foi o que nós fizemos lá atrás, ó. Deixa eu voltar aqui para você... Cadê? Aqui, ó. Desse cara e esse cara, entre esses dois caras. Beleza? Pronto. Isometria. Cadê? Diagonal. Outro caso que pode acontecer é o de translação, em que você poderá deslocar um determinado ângulo desse cara, e o de rotação, onde você vai especificamente girar esse cara aí. Beleza? Então, galerinha, fechamos essa parte aqui. Fica com Deus e até a próxima. Fui!